Boa tarde a todos os amigos, companheiros do Ideal Espírita. Para mim é um prazer estar de volta, recomeçando o nosso estudo. Quando eu recebi o programa e vi que era sobre reencarnação, vidas sucessivas, eu pensei assim, o que eu poderia levar de novo, de mais atualizado, a um grupo do ICEB, que é um grupo de estudiosos de reencarnação, que há tantos anos, até 3 anos atrás, a gente falou aqui sobre reencarnação. E aí depois eu me lembrei, deve ser porque eu estou precisando estudar reencarnação. Deve ser por isso. Nada acontece por acaso. E aí eu fui buscar tudo que eu já tinha, até sobre as palestras sobre reencarnação que eu já dei. E fui começando a ter uma série de questionamentos e dúvidas. Eu falei, eu tenho que estudar realmente. E aí foi muito bom, porque dentro dos livros que estão na minha arquivozinho de reencarnação, eu reencontrei um daqueles livros que eu considero um dos melhores. Eu sei que o professor Jorge Andréa tem muitos livros melhores, mas esse, sobre a parte da ciência, para mim é um dos melhores, que é o Segredos do Espírito, Zona do Inconsciente, que tem 3 capítulos maravilhosos sobre a parte da ciência e da reencarnação. Aí eu pensei assim, que bom que o ICEB mandou estudar a reencarnação. Que oportunidade para reler um bom livro, porque o tempo passa, as ocupações são tantas, e a gente já acha que já sabe tudo e vai procurando, às vezes, outros caminhos, outros conhecimentos. E isso é a grande importância da doutrina espírita, como foi falado hoje aqui na palestra anterior sobre a mediunidade. Nós temos que estudar sempre, sempre, até para rever, até porque cada vez que a gente relê, a gente vai ver determinado ponto que a gente não havia percebido, porque dá aquela distraída. Isso acontece comigo. Começo a ler um livro, na 3ª página eu já estou pensando na aula do dia seguinte, se eu vou atrasar para pegar os netos na escola. A gente vai divagando e de repente você volta para o livro, e às vezes quando você volta você já perdeu 3, 4 parágrafos que eram importantíssimos. Então vamos estudar, né? Vamos estudar as vidas sucessivas. Vão ser 4 aulas: a programação reencarnatória, a justiça e progresso das reencarnações, o compromisso reencarnatório, o planejamento reencarnatório. E, como já vem acontecendo desde o ano passado, a gente vem sempre se referindo à revista espírita. Porque a revista espírita, ela não deve ser considerada como um complemento da doutrina espírita, mas como uma expansão da doutrina espírita. Porque lá estão todos os comentários de Kardec que não cabiam nos livros da codificação. Lá estão todas as cartas e mensagens dos médiuns, dos quais ele usou informações e respostas para colocar no livro dos Espíritos. E lá estão principalmente as cartas que Kardec fez àqueles que estavam criticando a doutrina espírita. Então, o conteúdo ele é muito importante. É outra obra da codificação que a gente tem que lembrar da importância de reler. Eu peguei então uma página da revista de 1862 para as 2 primeiras programações, e depois a gente vai ver então a revista de Espíritos de 1863. Dentro da 1862, eu peguei uma carta de um dos médiuns que foram colaboradores de Kardec. Lembrando sempre essa frase de Kardec, que é muito importante: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do seu efeito. E é buscar compreender essa grandeza que a gente faz quando estuda a doutrina espírita. Então, essa é a mensagem do médium, o senhor Barão de Kock, e eu peguei alguns trechos para a gente ver no estudo de hoje. Então, ele começa: estais convencidos do amor de Deus pelos homens. Ele não deseja senão a felicidade de seus filhos. Ora, o único meio para atingirem um dia essa felicidade suprema está inteiramente nas reencarnações sucessivas. O sentimento de amor por Deus
das penas e das recompensas da vida futura. A ideia da reencarnação são inatas no homem há séculos. Vede em todas as histórias, vede os escritos dos sábios da antiguidade e ficareis convencidos de que esta doutrina, em todos os tempos, foi admitida por todos os homens que compreenderam a justiça de Deus. Então, esse conhecimento das vidas sucessivas, ela acompanha o homem desde que ele assumiu o livre-arbítrio na condução de sua vida. Então, o livro dos Vedas, que é o livro religioso mais escrito que se tem ideia, ele nos fala, né, que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, que a alma não nasce nem morre nunca. Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Então, quando nós estávamos por aqui, 1500 anos antes de Cristo, a gente já estava estudando reencarnação, né? Ou pelo menos já quem tinha acesso a esses livros já sabia das suas indas e vindas. Na época dos filósofos gregos, em 469 Sócrates, né, que nasceu em 469 mais ou menos e viveu até 399 a.C., ele dizia: as almas após a morte e depois de permanecerem no Hades o tempo necessário são reconduzidos a esta vida por numerosos e longos períodos. E ele viveu 70 e poucos anos, que para aquela época era um longo período, né? Platão, no livro A República, ele diz assim: saiba que se te tornares pior, irás para as piores almas, e se melhor, para as melhores almas. E em cada sucessão de vida e morte, farás e sofrerás o que semelhantes devem apropriadamente sofrer em mãos de semelhantes. Então, mais ou menos uns 400 ou 450 anos antes de Cristo, quando também nós devíamos estar por aqui, nós já conhecíamos a lei de causa e efeito. E tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento falam sobre as vidas sucessivas. Basta citar o exemplo de Elias, que no Antigo Testamento é citado como um dos profetas que iria voltar, né? E que no Novo Testamento, Jesus, naquela passagem da transfiguração do Monte Tabor, nos confirma que Elias realmente tinha voltado, né? Quando os seus companheiros, os apóstolos, lhe perguntam, né, ele diz: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Também no início do cristianismo, as vidas sucessivas eram aceitas, a reencarnação era conhecida. Orígenes de Alexandria, ou Orígenes de Cesareia, foi um chefe da igreja daquela época, era um padre grego, teólogo, que defendia as vidas sucessivas, né? Mas, entre essa época e mais ou menos o século V, entre o V e o VI, algo começou a mudar dentro daquela igreja primitiva, né? A ideia de que cada um era responsável pela sua própria evolução, pelo seu próprio destino, e que cada um responderia pelos seus atos, não contribuía muito para uma igreja nascente que comercializava o perdão divino. Então, no Concílio de Constantinopla, Justiniano, atendendo a uma sugestão de Teodoro e ao marido dela, eles passaram a considerar que a reencarnação tirava o poder daquela igreja que estava começando a se tornar ditadora nos seus ensinamentos. Então, eles resolveram proibir a reencarnação por decreto-lei, e a partir dali, quem quisesse se salvar para a vida eterna, bastaria procurar a igreja, pagar, né, comprar o seu perdão, e aí estaria tudo resolvido, né? Então, no Concílio de Constantinopla, no segundo concílio, foi determinado: todo aquele que defender a doutrina mística da pré-existência da alma e a consequente assombrosa opinião de que ela retorna, seja anematizado, quer dizer, seja excomungado.
Tanto que eles aproveitaram esse concílio e excomungaram Orígenes de Alexandria, que já havia morrido há bastante tempo, mas como ele era um defensor e ainda tinha muitos seguidores das vidas sucessivas, então aproveitaram e excomungaram Orígenes, que não estava nem preocupado com isso, porque já tinha retornado ao mundo espiritual há muito tempo. Tá? E aí nós passamos por aquela fase do obscurantismo no Ocidente. A gente, quando fala sobre a história das religiões, a gente nunca pode esquecer que o Oriente não sofreu a mesma influência da Igreja Católica daquela época e, portanto, a ideia das vidas sucessivas continuou fluente nos povos orientais. Só no Ocidente é que ela foi proibida por decreto-lei. Então, no século XIX, para diferenciar o Renascimento da Renascença, que era aquele movimento artístico, filósofo, científico da época da Renascença, para diferenciar, na Inglaterra foi criado o termo reincarnation, né? Que é reencarnação. Então, para que não houvesse nenhuma confusão entre os dois movimentos. Até porque a gente sabe que a Renascença foi muito importante, porque na Renascença começaram a ser publicados aqueles livros que aquela igreja incipiente havia proibido no mundo ocidental, principalmente os livros dos filósofos gregos, as culturas indígenas, egípcia. Então, do momento que esses livros começaram a aflorar, os homens do Ocidente começaram a relembrar aquelas ideias que instintivamente eles já sabiam da reencarnação e das vidas sucessivas. Então, não foi Kardec que nem inventou o Espiritismo, a gente sabe, nem criou a reencarnação, ou o termo, né? Mas ele teve um grande mérito, né? Que o próprio Ian Crook reconhece, no Arthur Conan Doyle reconhece. Ele teve o grande mérito, né, de codificar, de organizar. E da maneira, no momento que ele codificou e organizou a doutrina espírita, ele permitiu que essa doutrina chegasse a todo o Ocidente, né? Que foi através de lá, foi para a América do Norte, para a América do Sul, e assim se expandiu pelos países do Ocidente. E Allan Kardec nos dizia que a doutrina espírita, e principalmente a reencarnação, ela só pode ser compreendida de uma forma mais ampla, se analisada pelos 3 aspectos da doutrina espírita. Quem estava aqui semana passada já sabe que a gente vai ter uma opiniãozinha um pouco diferente para depois concluir que é a mesma. Tudo é uma maneira de expressão. Então, filosofia, né? Que a gente sabe que na realidade inicialmente foi uma filosofia. Kardec, quando começou a assistir às mesas girantes, ele começou a pensar o que aquilo poderia significar. Ele foi se atualizar com outros escritores da época que já faziam demonstrações ou conversavam ou publicavam até trabalhos científicos, principalmente na Inglaterra e na Alemanha, sobre a influência do mundo espiritual. Então, um pensamento, raciocínio, buscando explicações, motivos, como e porquê dos fenômenos relativos à vida e à morte. Nós sabemos que Kardec sempre colocou a doutrina espírita é uma ciência. Ele nunca disse a doutrina espírita é só uma ciência. Ele dizia a doutrina espírita se baseia na ciência, porque ela investiga, experimenta, sistematiza e conceitua forças e fenômenos. Então, não temos a menor dúvida que é a grande base da doutrina espírita. E hoje, mais recentemente, depois do projeto Genoma, a gente vê como, dentro da área da ciência, a genética consegue explicar aquilo que parece para nós abstrato em termos de programação reencarnatória, como a genética consegue nos trazer objetivamente, de uma maneira mais prática, a compreensão da reencarnação. Mas ela também é uma religião. Cada um de nós tem o seu conceito de religião, cada um se religa com Deus de sua maneira. Mas eu escrevi um textinho que eu achei que se eu fosse falar de improviso eu não conseguiria. Então eu queria ler para vocês me dão licença.
Religião, né, a gente tem como a compreensão do sentido das provas, das expiações, da importância da harmonia entre os seres vivos e a natureza. Isso foi colocado no próprio Kardec, quando ele se refere à religião. Então, a compreensão da justiça divina. Então, no sentido da busca do divino que há em si, no sentido de transcender de si mesmo, em direção ao amor ao próximo, é isso que nós buscamos. Nós que defendemos o papel da religião dentro da doutrina espírita. Como Francisco de Assis, nós queremos transcender, como foram capazes de fazer Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, o nosso Chico Xavier e tantos outros anônimos que se dedicaram a amar incondicionalmente os que o cercavam, independente de sua origem. Nenhum de nós que defende o papel do Evangelho na doutrina espírita sonha em encontrar um Deus velho de barba branca, mas busca a capacidade de entender o verdadeiro sentido da justiça divina, no sentido que cada um é construtor do seu destino e do mundo onde vive, e como cada um de nós interfere na evolução do próximo e de si mesmo na busca do divino que há dentro de cada um de nós. Então, voltando ao senhor Barão de Koch e entrando já nos ensinamentos da programação espírita, ele nos diz: Deus criou os espíritos iguais, simples, inocentes, sem vícios e sem virtudes, mas com o livre-arbítrio de regular suas ações segundo um instinto que se chama consciência e que lhes dá o poder de distinguir o bem e o mal. Cada espírito está destinado à mais alta perfeição junto a Deus e do Cristo, para lhe chegar deve adquirir todos os conhecimentos pelo estudo de todas as ciências, se iniciar em todas as verdades, se depurar pela prática de todas as virtudes. Ora, como essas qualidades superiores não podem ser obtidas em uma única vida, todos devem percorrer várias existências para adquirir os diferentes graus de saber. Nós vemos a mesma afirmação escrita de uma maneira mais científica pelo Dr. Amit Goswami, que é um físico nuclear da Índia, que é professor, ou foi professor titular de física da Universidade de Oregon, dos Estados Unidos. Ele diz: temos mais de uma encarnação porque são muitos os temas e é impossível conhecê-los e vivenciá-los plenamente em uma mesma vida. As encarnações prosseguem até que cada um de nós complete a manifestação de todos os temas da mônada humana. Então, assim, nós vamos falar sobre programação. Não existe uma programação. Somos 6 bilhões de espíritos reencarnados na Terra, foram 6 bilhões de programas reencarnatórios. Cada um é mais ou menos responsável, dentro de sua própria capacidade de exercer o seu livre-arbítrio, de participar da sua programação reencarnatória. Então, o que a gente vai ver aqui é mais um roteiro, tá? Então, qual seria esse objetivo das vidas sucessivas? A evolução moral, intelectual e a melhora progressiva da humanidade são citados em todos os livros que falam, espíritas ou não espíritas, que falam sobre as vidas sucessivas, né? Expiação e resgate de faltas anteriores, as mudanças no perispírito. Nós sabemos que habitamos um corpo físico, vocês já tiveram uma aula de física aqui hoje no início. Sabemos que entre esse corpo físico e nós, uma energia espiritual, existe uma unidade intermediária, a qual Kardec chamou perispírito, né? Mais densa na parte que é ligada ao corpo físico, mais fluídica na parte que é programada, que é próxima ao espírito, que essa parte que é próxima ao espírito acompanha sempre o espírito, né? O que se separa da porção do perispírito que se separa no desencarne é a parte mais material, aquela que é formada pelos átomos, pelos elementos químicos do planeta onde o indivíduo renasce. É essa parte que separa. Toda a outra parte,
que na realidade é uma expansão do espírito sobre como se fosse uma expansão do próprio espírito sobre uma região semimaterial, essa acompanha sempre o espírito. E a gente sabe também que quando a gente lê os livros que falam sobre vários exemplos de desencarnação, vários tipos, a gente também sabe que nem sempre no momento da morte ocorre a desencarnação completa. Dependendo da materialização daquele espírito, mesmo restos daquela porção material ainda ficam ligados ao perispírito mais fluídico, o que mantém muitas vezes a memória fixa do espírito desencarnado de que ele ainda está na Terra e ainda busca os lugares, a casa onde morava, os lugares que ele frequentava. Então, quando a gente retorna ao mundo espiritual, a gente leva nessa porção perispiritual que acompanha sempre o espírito, muito da nossa maneira de ser, os nossos aprendizados, os nossos erros, os nossos acertos. A cada encarnação, a gente pode tornar o nosso espírito mais fluídico ou mais denso. Tudo depende de como a gente se processa nas provas e nas expiações da vida. Mas o objetivo do espírito é sempre tornar esse perispírito menos denso, para facilitar até o seu próprio desencarne, para que ele seja mais rápido, para que ele possa aprender melhor no mundo espiritual. É preciso que ele deixe tudo o que é de matéria na Terra, no planeta onde ele vivia. Então, um dos objetivos é manter contínuo o processo evolutivo, passar por provas para adquirir a certeza de suas convicções. Eu sempre dou o exemplo, né, quando começou essa história de tinha um idioma para fazer, tinha que ter um idioma para fazer o vestibular, muita gente escolheu o espanhol porque achava que o espanhol era fácil, né, só botar um OL no final, tá tudo bem, né, em vez de hoje a gente Rafael, tá tudo certinho. E todo mundo tirava nota baixa no espanhol. Por quê? Não tinha estudado, não adianta fazer as provas se a gente não se prepara para elas. Isso é uma coisa que a gente aprende quando a gente está no mundo espiritual, mas na hora de programar a gente sempre acha, a gente vai dar um jeitinho, os brasileiros então sempre a gente vai dar um jeitinho e nem sempre os jeitinhos funcionam. A harmonização com todos os seres vivos à sua volta, aquele exercício constante do amor e, eu diria também, o exercício constante do amor ao meio ambiente, ao planeta onde a gente vive. Naquela mensagem, né, do Barão de Cos, ele nos fala do livre-arbítrio, né? Eu falei, são 6 bilhões de preparações, né, de programações, porque na verdade o uso do livre-arbítrio vai estar muito relacionado à capacidade de escolha e de opção do próprio espírito. A gente sabe que infelizmente no nosso processo evolutivo ainda existem muitas encarnações compulsórias na qual o próprio espírito não toma participação porque não está preparado para isso. Às vezes ele não se dá nem conta que desencarnou e reencarnou, dependendo do tipo de reencarnação que ele vai ter na vida seguinte. Então, grande parte dos espíritos exercem seu livre-arbítrio e escolhem as provas pelas quais hão de passar. Isso não significa que toda a programação esteja sob seu comando. Há necessidade de resgates e provas mais difíceis que serão sentidas pelo reencarnante como expiações. O espírito poderá não ter o direito de exercer seu livre-arbítrio se não estiver apto para isso. Mas uma coisa é certa, o André Luiz nos fala isso, que pela grande variação entre os desencarnados, há necessidade que espíritos mais evoluídos, com conhecimento suficiente para identificar os limites de cada um, interfiram e orientem a programação da reencarnação. Então, graças a Deus, nós temos a nossa parentela espiritual, nós temos os mentores espirituais, nós temos os programadores da reencarnação, que chegam para nós e dizem assim, menos, um passo de cada vez. E mesmo assim, nem um passo de cada vez a gente consegue dar. Às vezes a gente não passa do resto do chão, voltamos e retornamos para começar a poder subir, tá? Então vamos sobre as etapas da programação reencarnatória.
Assim que a gente desencarna, existe toda aquela recuperação, né? Geralmente a gente retorna antes do período pré-determinado. Muitos poucos de nós é realmente completista. O professor Jorge Andréa será um completista, quando ele morrer lá com 100 e poucos anos, ele será um completista, né? Como Oscar Niemeyer, que viveu 104. Então, realmente, há alguns espíritos que conseguem ser completistas. A grande maioria de nós não consegue chegar aos 70 com a glicose normal, a pressão em níveis normais, e acaba, de certa maneira, ou fuma, ou bebe, e vai seguindo seus caminhos e acaba voltando um pouquinho antes. Quando a gente volta, dependendo de quanto pouquinho antes a gente voltou, a gente vai demorar mais nessa recuperação. Então, por isso que eu coloquei, o período de recuperação é individual, depende do tipo de desencarne, das características do perispírito, do grau de materialidade, e a gente pode demorar de horas a séculos nesse período de recuperação, no período de pós-desencarne. Depois a gente passa para a fase de autoanálise e reconhecimento dos erros e das recaídas, quando a gente realmente se entende no mundo espiritual. E aí nós temos que lidar com a nossa consciência de culpa. E aí nós precisamos muito compreender que a consciência de culpa, ela é importante no reconhecimento dos erros. Acabou. Porque não tratar a consciência de culpa significa reencarnar, às vezes, com tendências à depressão. É aquele espírito que já reencarna deprimido com a sua consciência de culpa. Não, é muito importante trabalhar essa consciência de culpa, seja encarnado ou desencarnado, e mudá-la para uma consciência de responsabilidade. Não é mais o que eu fiz. O que eu fiz errado. Mas o que eu posso fazer daqui para frente? O que eu posso mudar na minha maneira de ser? O que eu posso fazer na minha maneira de lidar com o próximo? O que eu posso fazer para melhorar o meio ambiente onde eu vivo? O que eu posso programar para deixar para os meus netos um futuro melhor? Isso é a consciência de responsabilidade. E para isso, né, chega então o momento que nós temos que pensar na nova reencarnação, né? Ou perguntar se a gente pode continuar estudando no mundo espiritual, né? 40 anos depois do desencarne do espírito Camilo, né, que escreve através de Ivone Pereira do Amaral, ele ainda estava tentando ser promovido para uma outra universidade para se estender um pouquinho mais. Ele não se achava ainda capacitado a ter uma reencarnação de expiação pela qual ele teria que passar, né? Então, quando nos deixam, a gente fica lá, tem por pouquinho mais. Mas, na verdade, o próprio espírito começa a perceber, ele começa a ter anseios de poder voltar a progredir. E sem fazer as provas, ninguém passa de ano na universidade da vida. Não tem outra maneira. Depois nós vamos ter uma palestra sobre isso. Vemos quais os compromissos reencarnatórios, compreendemos qual será o tipo da próxima reencarnação, se de provas, de expiação, de missão. Eu tenho quase como convicção, né, que não existe uma reencarnação só de provas, nem de expiação, nem de missão. Na verdade, todas as reencarnações são de provas, expiações e de missões, fora, é lógico, alguns missionários, né? Mas todos têm as suas provas, todos têm as suas expiações e todos têm as suas missões. Mesmo aqueles espíritos que ainda estão no estágio evolutivo, que vem seguindo mais lentamente as suas etapas evolutivas, ou que chegaram à Terra há menos tempo, né, que os outros, todos eles têm as suas missões. A maternidade, a paternidade são missões. Ser médico, dentista, professor e policial no Brasil, só por missão, pelo salário que não é. Certo? Tem que ter um pouquinho de vontade de fazer alguma coisa por amor à profissão, senão não faz. Vai ser qualquer coisa, assessorista em Brasília, dos ministérios,
vai ganhar muito mais, porque não vai ter que estudar tanto, nem vai ter que estudar todo dia. Então, isso é uma opção. Então, todos nós também temos as nossas missões na Terra. Aí vamos depois, eu acho que em abril ou maio, a gente vai ter o nosso planejamento da vida futura. Mas o mais importante, quando nos lembra André Luiz, no livro que mais trata de reencarnação, que é Missionários à Luz, ele fala: ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. A gente sabe. Cada um de nós, quando escolheu fazer um determinado curso, uma determinada faculdade, a gente vai lá para ver os programas, a gente vai lá tomar ciência daquilo, como a gente tem que se preparar, não é? Ninguém se matricula por matricular em nada. Então, é o que André Luiz nos diz. Nós, quando reencarnamos, né, quando nós nos sentimos satisfação com esse nosso lado material, que pode tomar um bom sorvete, né, que pode assistir um jogo, né, de Flamengo, Fluminense, pode fazer tanta coisa, né, a gente começa a dar mais importância a esse nosso lado material e às vezes esquece. E aí, quando a prova vem, a gente diz: poxa, mas comigo, logo eu, por quê? Né? Porque a gente esquece que, na verdade, nós a programamos, nós nos sentimos prontos para elas. E Jesus, quando esteve aqui, ele disse que ele não dava um jugo maior, ninguém adentra a terra com um jugo maior do que pode carregar. Nós, às vezes, que como não fazemos exercício, começamos a achar que todo o peso é um pouquinho maior, toda a escada é um pouquinho mais difícil de subir. Não significa que seja real, né? Quem sobe as escadas de metrô como o Luiz, sobe porque se prepara diariamente para subir as escadas do metrô. Eu ainda não me preparei, continuo indo pela escada rolante. Então, na verdade, eu não posso dizer, se eu chegar ali a escada estiver enguiçada, como acontece muito frequente no metrô, e quando está enguiçada é exatamente aquela que é mais alta, né? Eu não posso dizer: mas eu não estou pronta para isso. Porque se eu não estou pronta, a culpa é minha, tá certo? Fui eu que não me aprontei. É assim com a nossa programação reencarnatória também. Outro ponto, então, né, depois que a gente vê os nossos compromissos, assume o nosso planejamento, é a adaptação da porção perispiritual que acompanha o espírito às necessidades reencarnatórias da próxima vida terrena. Tá? Isso, eu botei esses exemplos, mas a doutrina espírita está cheia de livros, né? Missionário da Luz, no capítulo 12, Preparação das Experiências, fala sobre aquela senhora que foi, ela vai lá para checar direitinho o mapa do corpo físico que ela terá na próxima reencarnação, e ela, como ela disse: não, peraí, modifica isso aí um pouquinho, me dá um problema na tireoide, porque eu preciso ter alguma coisa, algum problema médico que me obrigue a pensar mais, me concentrar mais na missão que eu tenho que cumprir. Não quero nascer bonita e bela e de novo desvirtuar meu caminho. Ícaro Redimido, pelo Espírito Adamastor, psicografado por Gilson Freire, no capítulo 6, fala sobre a fisiologia da autodestruição. Então mostra como no mundo espiritual o próprio espírito pode interferir no seu perispírito, levando às vezes ao risco que é citado na ovoidização, né? E como às vezes você tem que fazer uma programação de uma reencarnação rápida, seja uma gestação que vai durar 3, 4 ou 5 meses, para você poder cortar aquele ciclo vicioso em que o espírito se instalou, para evitar a ovoidização do espírito, que é muito mais difícil de tratar no mundo espiritual. Em Memórias de Suicida, né, o próprio espírito Camilo, ele fala sobre a história de Mário Sobral, que tinha se enforcado porque ele não aceitava ter sido abandonado pela amante, e antes de se enforcar ele estrangulou a amante. Então eles passam pelos vários departamentos. Aliás, para mim, Memórias de um Suicida é uma verdadeira enciclopédia sobre desencarne, as etapas da desencarnação e as etapas da programação reencarnatória, né? Então ele fala sobre aquele instituto em que eles vão para avaliar os compromissos reencarnatórios,
E ele fala: sentia-me realmente comovido, acovardado, mesmo lembrando-me que também eu era réu, que me suicidara fugindo à cegueira dos olhos, que tudo indicava teria o pobre Mário o seu futuro mapa corporal de mãos mutiladas, e que algo me segredava que eu deveria ainda ser cego, de qualquer forma cego. Por isso que ele não queria reencarnar, porque ele ia nascer cego e surdo, né? Porque ele tinha se suicidado com um tiro no ouvido, né? Mas a essa altura ele já deve ter os seus atenuantes, já deve estar. Mas lá ainda no mesmo capítulo dos departamentos, no capítulo 8, então ele volta a falar do Mário Sobral. Ao nos avistar, acenou amigavelmente num adeus que parecia derradeiro, quando ele já estava se programando para a reencarnação, enquanto o frêmito de indescritível horror confrangia nossas almas. O desgraçado acenara com 2 miseráveis tocos de braço onde não existiam as mãos. Então você vê que no próprio espírito, na própria consciência de culpa, ele foi modificando o perispírito. E no programa reencarnatório, no momento que aquele perispírito se juntou ao ovo fecundado, ele provavelmente passou aquelas alterações de perispírito para o corpo físico e reencarnou sem os braços. Porque depois, mais adiante, o Camilo volta a visitar, né? Ele vai visitar esse amigo e vê que ele nasceu em condições muito pobres, sem as mãos. Então, nas nossas etapas de programação, tem também escolha ou determinação do sexo genético. Poderá ser levada em conta a sexualidade do espírito, mas o mais importante serão os compromissos reencarnatórios. A doutora Andréia tem vários livros falando sobre as polaridades sexuais, né? Então tem sempre aquele espírito que se identifica mais com uma polaridade sexual, masculina ou feminina. Mas, às vezes, aquele espírito que sempre reencarna com uma polaridade feminina precisa passar pela prova da paternidade. Então, tem que renascer como homem. Mas, às vezes, ele custa a se adaptar a isso. E, às vezes, ele vai renascer, né, como homem compulsoriamente. Mas ele vai se sentir como uma mulher num corpo de homem. Mas ele vai, às vezes, 1, 2, 3 reencarnações até que ele possa entender e compreender a importância daquela prova da paternidade, a vida que ele precisa devolver a alguém. Escolhas dos pais e do grupo familiar, né? Nós sempre queremos uma família quando estamos lá e ficamos torcendo para reencontrar a nossa família parental. Então, primeiro, todo mundo quando desencarna quer encontrar o pai, a mãe, o tio, algum conhecido, por favor, né? Nem que seja o porteiro do prédio, mas algum conhecido, né? Para a gente se sentir recebida, né? Necessidade de reconciliação com desafetos de vidas anteriores, então tudo isso é levado em conta. E se por acaso nós nos retardamos muito, né? Porque existem grupos familiares de espírito que foram galgando as suas etapas evolutivas e um ou outro ficou para trás. Então ele não tem mais dentro do mundo espiritual, os coordenadores da reencarnação não encontram mais um casal que possa recebê-lo, então ele precisa ser adotado porque ele continua precisando de uma família para renascer. Então isso a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 8 que eles nos diz: os laços do sangue não criam necessariamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz o que lhe fornecer o invólucro corpóreo. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, nas famílias, em todas as nossas famílias, temos sim a nossa parentela espiritual. Os que encarnam numa família, sobretudo Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, mas o estranho aqui não é no sentido de desconhecido,
é no sentido daquele irmão que estranha aquele irmão, daqueles indivíduos que foram inimigos em vidas passadas, então separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra, e elas servirão de provação entre eles. Então temos nas nossas famílias aqueles indivíduos, aquelas crianças que desde pequenininhas são as mais ariscas, são as mais difíceis, que às vezes sem mais nem menos olham para você e dizem: eu não quero falar com você, eu não quero ficar com você. E dali a pouquinho passa, volta e te dá um abraço, né? Na realidade são espíritos tentando, né? Muitas vezes a gente é mais passivo até do que eles no próprio relacionamento, e eles mesmos vão tentando trabalhar essas diferenças, né? Mas ainda nesse capítulo, no último item, tem uma mensagem de Santo Agostinho, que é das Informações dos Espíritos, em que ele fala começa falando sobre a parentela espiritual, mas depois ele diz: mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. E ele pede, então, que todos os recebam da melhor maneira possível. Nesse livro, Educação de Pais Gestantes, ele fala que há um sistema complexo de geração bioenergética entre o homem e a mulher que se propõe a assumir a responsabilidade da paternidade e da maternidade. Entre eles se estabelece um campo bioenergético, extrafísico, psicodinâmico, que favorece a atração do espírito que se prepara para reencarnar. Então, não quer dizer que todas as gestações sejam programadas, a gente sabe que não. Mas, de qualquer maneira, na grande maioria das vezes, o espírito e o casal que vai recebê-los como pais já programaram isso no mundo espiritual, dentro do mesmo grupo, e por isso essa interação bioenergética entre eles, essa aproximação entre eles. Para reencarnar, é lógico que o espírito que volta ao mundo espiritual com o perispírito, com a forma, com o molde que levava do corpo físico, ele precisa perder material do perispírito para poder ser ligado à mãe. Então, à medida que se intensifica a ligação do espírito à mãe, se inicia então a redução do perispírito. Com essa redução, começa então a perda de memória do espírito. Essa redução se dá pela propriedade de plasticidade, foi citada hoje. Aliás, eu vou assistir todas as primeiras aulas, e acho que às vezes elas são um modo de compreensão para a segunda, porque hoje aqui na primeira aula ele falou sobre a plasticidade, essa propriedade do perispírito, né? Que ele faz por sua própria vontade, ele vai perdendo, né? A André Luiz até fala que na verdade vai perdendo átomos de hidrogênio. Ele explica como esse processo se dá para que ele vá podendo diminuir e ficar de um tamanho possível que possa ser ligado então ao perispírito, ligado ao perispírito materno, e para unir a essa matriz geradora. Então, quando ligado ao centro genésico feminino, ele experimenta essa expressiva contração. Observa-se então a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intramoleculares. Toda a matéria que não serve ao trabalho fundamental da refundição da forma é devolvida ao plano etéreo, oferecendo no perispírito um aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Fica muito mais fluídico, né? Então, quando se dá a concepção, aí o espírito já determinou, já compreendeu que ele terá que renascer como homem ou como mulher. Quem determina o sexo, na realidade, é o espermatozoide, é o pai, né? Então, quando a concepção se dá, se o espermatozoide que alcançou e penetrou o óvulo é de carga sexual X, o produto será feminino. Vou apresentar a vocês aqui ao par XX. São os dois cromossomas X. A gente vai sempre relembrar que cada um desses gametas tem só metade do material genético. Então, você recebe metade do material genético do seu pai, metade do material genético da sua mãe,
que por sua vez já era um quarto do material do seu avô paterno, avô materno e avó materna. Então você é uma mistura de genes, né? E quando o espermatozoide vem com o Y, como ele diz, até um produto será masculino, né? Então o professor Jorge Andréa diz: existem leis precisas e ainda desconhecidas, campos de comando da vida, onde a escolha do espermatozoide se daria de modo lógico às expensas das irradiações do espírito reencarnante que consigo carrega a polaridade sexual de sua necessidade a se expressar no futuro casulo psíquico. Então, a gente vai seguindo a nossa programação, segue o planejamento da nova reencarnação quanto a sexo, características físicas, mentais, susceptibilidades genéticas para doenças crônicas, câncer, doenças imunológicas, avaliação das características genéticas e espirituais do perispírito, o que é que aquele espírito traz de mudanças necessárias, mudanças é o significado que a gente chama em genética de mutações, e observar a constituição genética dos pais. Então, sempre são observadas as necessidades de mudanças genéticas. Primeiro, os programadores da reencarnação procuram essas mutações ou no óvulo ou no espermatozoide, tá? Se aquele casal tem uma carga genética extremamente saudável, né? Então essas mutações serão realizadas durante todo o processo de interação entre o perispírito do reencarnante e a célula física fecundada. Então vamos recordar um pouquinho. Nós somos, né, constituídos por entre 60 e 70 trilhões de células. Cada célula é uma unidade por si só, é um mundo, a nível microscópico, você tem ali uma verdadeira indústria, um processamento celular extremamente complexo em termos de função celular, crescimento e divisão. Dentro desse núcleo, a gente tem os cromossomas, né, que são aqueles 46, 23 que vem do pai, 23 que vem da mãe. Cada cromossoma desses carrega uma fita dupla de DNA, que vem com a timina, com essas bases guanina, citosina e adenina, que a gente sempre chama pela letra T, C, G, C e A, que são as letrinhas da base da codificação genética. Então, nós temos 3 bilhões desses pares de base, são 6 bilhões dentro desse nosso núcleo. Estamos falando de estruturas ultramicroscópicas, né? Ninguém vê um gene em microscopia comum. E essa sequência desses 3 bilhões de pares de bases traz todas as nossas características. Aquelas que não vão poder ser mudadas, né? Como altura, tem influência do meio. Mas, por exemplo, se a criança tiver que nascer com um retardo mental, por qualquer razão que seja, e em vez de 46 cromossomas, tiver que nascer com 47 cromossomas, sobrando um 21, ela vai ter um 21 a mais nas suas células e por isso ela vai nascer com síndrome de Down. Esse ano, eu acho que, se não me engano, dia 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down e vocês já devem ter começado a ver na televisão a propaganda sobre o Dia Internacional de Síndrome de Down, que síndrome de Down não é doença, é característica. Esses espíritos estão aí, vão continuar renascendo, independente de qualquer método diagnóstico que os homens queiram interferir. Eles precisam nascer, seja por vontade própria, seja por missão, seja por expiação, eles vão continuar renascendo, mas cada vez mais nós vamos compreendendo que muitos deles estão em estágio evolutivo muito maior do que o nosso e por isso eles têm tanto direito à vida como os nossos. Mas, seja por anomalia de cromossomo, seja por mudança dessas bases, né, elas podem levar a disfunções físicas e mentais ao nascer quando elas forem necessárias. Entender a mudança dessas bases é muito fácil, tá? Vocês podem achar que é difícil, mas não é. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu chegar agora e disser, Maria Amélia, pula uma cadeira. Aí eu viro para trás e volto. Maria Amélia, você não puxou a cadeira. Gente, entre pular e puxar, eu só mudei uma letra.
E aí a Maria Amélia vai pensar assim, a Rosa realmente já está entrando em degeneração cerebral, porque ou eu pulo ou eu puxo, mas eu só mudei uma letra. Então, vocês repararam, quando a gente começa a ficar velha, a gente troca umas coisinhas de vez em quando, né? Troca as palavras. Ela pode tomar duas atitudes. Ela pode dizer, ela está começando a ficar velha, eu vou ficar quieta no meu canto e não vou modificar, não vou fazer nada, vou ficar parada. Ou ela pode, primeiro levanta e depois, muito contragosto, ela pega a cadeira da frente e puxa. Ela fez as duas ações, mas nenhuma das ações era exatamente a ação que eu tinha determinado unicamente. O nosso organismo, as nossas células fazem exatamente a mesma coisa. Você tem uma sequência que determina a produção do hormônio de crescimento. Mas eu vou lá, né? Ou os mentores espirituais vão lá e mudam uma letra nessa sequência. Quando aquela letra muda, o organismo pode fazer exatamente a mesma coisa que a Maria Amélia diz. Não vou fazer nada. Não produz nenhum hormônio de crescimento. Houve mudança da ordem? Então não faço nada. O organismo não produz hormônio de crescimento, aquela criança, se não for tratada, não ultrapassa 1,20 m, mesmo que o pai tenha 1,75 m e a mãe tenha 1,65 m. Ou pode ser que ele trabalhe mais ou menos, aí a criança consiga chegar em 1,35 m, porque depois de um tempo a Maria Amélia achou que era melhor puxar e pular e puxar ao mesmo tempo, só que não vai conseguir fazer isso direito, eu acho muito pouco provável. Então ele vai trabalhar mais ou menos. Então vocês imaginem que aqueles 25 mil genes que nós temos dentro das nossas células, todos eles podem sofrer mudanças, mutações de uma maneira ou de outra, ou parando de funcionar ou funcionando de modo errado, tá certo? Então não é difícil a gente compreender, a genética nos explica muito bem como, quando é necessário uma criança, filha de pais normais, nascer com uma baixa estatura, isso o mundo espiritual tem como fazer. Porque se não houver mutação por energias bioenergéticas, por alguma forma que a gente não sabe como explicar, eles vão lá e mudam a sequência daquelas bases necessárias para fazer o hormônio de crescimento. A mesma coisa, se vocês relerem o capítulo que fala sobre a reencarnação dos filhos do mundo, vocês vão observar que eles releem várias vezes o mapa genômico do espermatozoide, do óvulo e do próprio Sigismundo para ver aonde eles vão interferir para que ele nasça com cardiopatia. Então eles vão fazer exatamente isso, eles vão tirar uma letrinha da sequência ou vão mudar umas letrinhas da sequência e aquelas proteínas que iam produzir um coração normal não vão conseguir fazer um coração estruturalmente normal. Então não é difícil a gente compreender como todo esse mecanismo se processa. E ainda existe, né, aquelas mudanças nas funções de proteínas que podem ocorrer por exposição aos fatores mutagênicos, a substâncias tóxicas e radiação, levando a doenças. Essas coisas que podem mudar, assim. Então o indivíduo é geneticamente normal, né? Mas muda a sua constituição, a expressão dos seus genes com o tempo. Ele não tem alteração genética, mas ele não consegue fazer com que o seu genoma se expresse de maneira normal. Nós renascemos com uma série de susceptibilidades genéticas, né? A susceptibilidade genética para obesidade, para hipertensão, para alergia, para diabetes, para doenças psiquiátricas, para depressão. A gente pode até nascer com essa susceptibilidade genética, mas a expressão dessa susceptibilidade genética, ela vai depender muito da própria maneira como o espírito se comporta frente às dificuldades da vida, frente ao seu dia a dia, tá certo? Então, sou filha de mãe diabética, eu vou ficar diabética um dia, mas se eu me comportar bem, eu vou ficar depois dos 90 anos. Se eu me comportar mais ou menos depois dos 80, porque eu me comporto mais mal do que bem, eu provavelmente ficaria em torno dos 70, eu já estou aqui, eu estou mais perto, né? Mas isso, eu não estou sendo, vamos dizer assim, eu não estou sendo castigada porque eu agora não vou mais poder comer isso ou aquilo. Eu estou sendo castigada
porque eu não respeitei as limitações do meu corpo físico. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que tudo é uma punição divina. Não, não é. Muitas vezes é o resultado da nossa própria imprevidência. Se eu fumar a vida inteira e chegar numa idade, tiver um câncer de pulmão, um câncer de ovário ou um câncer de mama, eu não vou poder dizer que isso foi uma prova que já foi me estipulada e que o meu genoma já veio preparado para isso. Isso foi mudanças que eu fiz no perispírito, no meu perispírito, nessa vida. Né? Sou eu que estou interferindo nessa vida e não obrigatoriamente vem de vidas passadas. Então, o que é importante, né, é que a gente saber que quando ocorre a união do espírito ao corpo físico, esse mantém os seus atributos de natureza espiritual, mas a capacidade de expressá-las quanto ser encarnado depende dos órgãos do corpo físico que anima. Então, a gente sabe que a inteligência é um atributo do espírito, né? Mas a expressão dessa inteligência, ela só se dará de forma plena se o corpo estiver saudável do ponto de vista físico e mental. Então, se eu tenho uma criança com síndrome de Down, um adulto, um jovem, qualquer faixa etária, o espírito que o anima pode ser muito mais inteligente do que eu. E a gente vê isso, às vezes, até pelas reações que eles têm em determinadas situações. É o corpo físico que está delimitando, tá certo? Então, se a gente já tem determinadas situações que a gente não vai poder modificar, a gente pelo menos deve, em cada reencarnação, a gente vai ver isso no planejamento de reencarnatório, programar o nosso perispírito. Então, a Terra estará num estágio evolutivo maior quando o nível de pessoas que fumam, bebem e usam drogas for muito pequeno. Aí a gente pode dizer, como grupo, nós realmente estamos num estágio evolutivo melhor. Porque cada agressão que a gente faz ao nosso corpo físico, cada mal que a gente faz ao próximo e que repercute, fica registrado no nosso perispírito e vai influenciar nas nossas vidas sucessivas. Então, nessa ordem de ideias, toda a embriogênese vai afirmando as custas do campo espiritual, que como campo organizador da forma, comandará todo o processo, embora com os limites demarcados pelos genes cromossomiais da herança física que os pais forneceram. Assim, o espírito reencarnante não possui condições de expressar-se na totalidade experiencial, consigo carrega pela existência limitativa da herança física que, por sua vez, coloca um véu obstrutivo em todo o seu passado reencarnatório. Mas colocar o véu obstrutivo não quer dizer que a gente não tenha que se responsabilizar pelo aquilo que faz. Então, essa interação do espírito reencarnante e os futuros familiares começa antes da concepção, se mantém no período gestacional, se vai até durante toda a vida, e nesse grupo sempre entram os pais, os avós, tios, primos, na realidade todo o grupo e às vezes até os agregados que chegam a essa família, que fazem parte às vezes até do mesmo grupo, mas que vêm por outros caminhos. Assim poderiam ser resgatadas divergências de existências físicas anteriores, né? É o pai que briga com o menino, que bate na irmã, e a irmã que bate no cachorro, né? Ou no gato, aí no caso o gato, né? É aquela irritação, né? Que você já começa o dia brigando, seus filhos já ficam irritados durante o dia, vão descontar nos irmãos, ou vão morder os coleguinhas na escola, né? Vão agredir os coleguinhas na escola, que por sua vez vão pegar o primeiro pobre coitado que aparecer e vão descontar também, né? A briga é entre irmãos, né? Mas quando a gente não consegue evoluir sozinho, às vezes a própria lei interfere, né? Então, eu sei que essa é uma lei da palmada que muita gente não aceita, eu sei que nós viemos de gerações em que apanhavam e bateram, né? E que achavam que essa era a maneira correta de educar, mas, no entanto, a gente sabe que a agressão gera agressão.
criança que apanha é criança que bate e vai bater. E nem todo mundo tem o controle emocional para bater e saber a hora de parar. Tem gente que não sabe a hora de parar. Então, essa lei é importante, sim, porque nós estamos aqui para exercer o amor. Então, custe o que custar, seja o mais difícil que for, a harmonia, né, tem que ser buscada através da palavra. É difícil? É. Nós temos 2 em casa de 3 anos que são fogo, né? Quando bate o pé e bate o pé. Né? Eu fico parada esperando. Mas aí eu me lembro, se pudesse dar uma palmadinha pequenininha, beliscãozinho, não pode. Eu tenho que olhar para aquela pequenininha e me lembrar que ela é um espírito que está realmente olhando para mim de igual para igual. Porque a gente sempre pensa, e a minha autoridade? Poxa, eu não mandava nada na casa dos meus pais, agora eu não vou mandar, continuar não mandando? Não, é porque não é mais isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a conversa, por mais difícil que ela seja. Chega uma hora que ela se cansa e fala, tá bem. E aí a gente segue. Tá? Então, o último minutinho, para falar sobre essa interação de reencarnação e genética, que um dia eu vou escrever esse livro, vai demorar uns 10 anos, mas eu acho que eu estou estendendo meu tempo de vida, que eu deixo sempre para outra década, né? Quem sabe assim eu chego com a idade do Dr. Jorge Andréia, né? Vou adiando, né? Então, na reencarnação, nós renascemos com uma programação de vida que envolve integração com o núcleo familiar e com uma série de irmãos em Cristo, com os quais iremos conviver por toda a vida terrena, que incluem amigos, desconhecidos e inimigos. Provas necessárias para avaliar se os conhecimentos adquiridos foram assimilados pelo Espírito. Expiações para aprendizado individual, harmonização com o próximo e consigo mesmo, e a evolução do perispírito. E o papel da genética? Renascemos com o corpo físico preparado para servir às necessidades reencarnatórias. A interação entre uma carga genética física e características próprias do espírito carreadas em seu perispírito. Há mutações genéticas que ocorrerão quando necessárias para determinar limitações na capacidade física ou mental do corpo físico, sejam elas impostas como expiações ou pedidas como provas ou missão. Susceptibilidade genética para doenças crônicas como diabetes, alergia, hipertensão, que dependerão da interação entre uma série de genes e a exposição a fatores ambientais, a maioria determinada pelo estilo de vida adotado pelo espírito. Muito obrigada a vocês. E ao longo da sua exposição, eu me lembrei, ainda ontem eu conversava com um professor lá na UFRJ, a respeito da tese abordada no livro Biologia da Crença. E o Dr. José Henrique Rubinho já abordou isso aqui também no ICEB para a gente. Mas eu gostaria de saber, dentro desse estudo que a senhora apresentou, o que a senhora acha dessa tese? Olha, já tem um tempinho que eu li o livro, né? Assim, tem partes do livro que eu concordo, tem outras partes do livro que eu não concordo. Principalmente naquela, quando ele começa a falar que o citoplasma é que determina tudo dentro do núcleo, né, em termos. Eu concordo com ele quando ele fala que nosso pensamento, né, está relacionado à nossa maneira de viver, ao nosso bem-estar, né? Isso a gente viu até aqui na primeira aula, né, que através do pensamento, se você tem pensamentos mais positivos, você passa pelas dificuldades de uma maneira mais fácil. Não que a gente não vá continuar tendo as provas, a gente vai continuar tendo as provas, a gente vai continuar tendo as doenças, mas a maneira como você reage frente a uma dificuldade, se você a encara como um desafio a ser vencido, você vai realmente vencer aquele desafio. Se você vê aquilo, você diz, eu não aguento mais tanta dificuldade, aquela dificuldade ela vai ficar muito
pior, vai ficar muito mais difícil realmente. Então, a maneira como você encara a vida ao seu redor, ela realmente interfere muito no seu próprio organismo. Então, quando ele se refere às doenças, né, que a gente sabe disso, né? Tanto que a gente tem autores espíritas que dizem que a doença começa no espírito e que você repercute no corpo físico. Então, quanto a isso, eu concordo com ele. Eu acho a maneira de você ver a vida, a fé que você tem em que as dificuldades elas têm que ser encaradas como desafios a serem vencidos, não como castigos, que as próprias expiações, que todos nós temos alguma expiação para passar, elas na realidade elas são necessárias para o nosso próprio aprimoramento, para a nossa própria melhora e algumas até para a gente fazer as mudanças necessárias no perispírito. Às vezes você tem uma doença crônica que te deixa muito triste pelas limitações que a doença te dá ao que você gostaria de poder fazer. Tem gente que trabalha pelo próximo a vida inteira e que a partir de uma certa época, aquele trabalho pelo próximo fica dificultado por uma doença crônica. Mas às vezes aquilo é aquele último estágiozinho de expiação necessária para que seu perispírito se recomponha e a partir daquela encarnação você possa realmente galgar uma etapa evolutiva melhor. Então a maneira como você se comporta frente às dificuldades, frente às doenças, como você lida com as pessoas que estão ao seu redor, realmente interfere nas suas células e elas realmente vão poder te dar uma resposta melhor em termos de saúde, se você encarar dessa maneira, se você ver em cada... que a gente não veja, que a gente veja a palavra expiação no seu sentido de oportunidade, como os orientais veem, né? Uma oportunidade de você provar a sua capacidade de vencer desafios. Tenho dificuldade de aceitar algumas coisas que ele fala, no sentido que não é o DNA que regula as funções celulares, porque quando ele fala isso, eu não sei qual o conhecimento dele de genética mais a fundo, mas quando ele fala que todo o controle celular é do citoplasma e é a membrana nuclear, talvez ele esteja esquecendo que a membrana nuclear é uma proteína e que essa proteína é sintetizada a partir de um gene que está dentro do núcleo. Então eu diria, né, se um dia eu for conversar com ele, eu diria que eu particularmente acho que todo o controle da célula, na realidade, ele é extracelular. Ele vem muito do próprio espírito, né, através através do próprio espírito, regulando as suas funções celulares. Porque senão a gente fica no ovo e na galinha quem nasceu primeiro. Porque se a membrana nuclear, ela na realidade é uma proteína, e ela, para ser sintetizada, ela depende do material genético que está dentro do núcleo, ela também é dependente do DNA, sim. Então, para mim, o DNA é ainda o grande responsável pelas funções celulares, porque ele que vai sintetizar as proteínas, que vão dar as organelas dentro da célula, que vão formar a membrana nuclear, a membrana celular, o aparato de Golgi, todas as estruturas celulares vão ser reguladas por esse DNA, esse material genético do núcleo, e pelo material genético que está dentro da mitocôndria também, onde provavelmente tem muito da irradiação espiritual, vamos dizer assim, do próprio perispírito. Então, a única coisa que eu discordo é nessa, não sei se essa palavra existe, enfaticidade que ele tem de dizer que a membrana regular é que regula toda a célula, isso, tá? Porque eu acho que esse controle da célula, na realidade, ele é extracelular. Doutora Rosa, ainda pega um pouco do que ela está falando. Um determinado momento, a senhora falou da herança de problemas de natureza física ou mental que o reencarnante traz pela genética, né? Certo. Então, se isso é origem, por assim, isso é herança da família, ainda é proveniente da herança familiar. Aqueles que trouxeram ela, permitiram a existência do bebê. E
ela necessariamente não irá se manifestar, não é, é isso? Para doenças crônicas, não. Você pode ter a susceptibilidade genética para uma determinada doença psiquiátrica e você pode ter uma vida muito tranquila, pode ter uma religiosidade muito acentuada, pode ter uma autoconfiança muito grande e você vai passando pelos estresses da vida sem nunca desencadear uma crise, né? Ou fazer uma depressão. Pode ficar triste, mas não fazer a depressão doença. Agora, se aquilo é contribuição sua mesmo, não genética, é muito mais provável que venha a sofrê-las. Você pode fazer um quadro depressivo sem que tenha suscetibilidade genética para isso, tá? O uso de determinados medicamentos, principalmente dos benzodiazepínicos, em doses altas, podem ir debilitando o seu corpo físico, o seu lado mental, e você pode evoluir, às vezes, para um quadro de depressão reativo, porque a gente sabe que, dependendo da vida que a pessoa tem, às vezes a pessoa tem problema com os filhos, problema com o marido, problema com o trabalho, começa a se somar tantos problemas, e ela começa a fugir, não para o enfrentamento, ela não enfrenta os problemas, ela começa a aumentar a quantidade de benzodiazepínicos. Se ela toma um comprimido de meio de Lexotan, ela vai para 1, vai para 1,5, vai para 2. Se ela toma 5 miligramas de azepam, ela passa para 10, passa para 15, passa a tomar de manhã e de noite. Começa a abusar desses remédios que são indutores do sono, porque ela diz que os problemas não deixam ela dormir. Aí realmente a pessoa pode acabar evoluindo para um distúrbio psiquiátrico, mas não porque ela tivesse tido uma herança. Ela está adquirindo aquilo pela sua própria maneira de se comportar no dia a dia. Tá? Então, nem tudo que a gente passa ou que uma pessoa tem, em termos de doença física, ela herdou a susceptibilidade genética, mas para a maioria das doenças crônicas, o que você herda é susceptibilidade genética e a tua maneira de viver é que vai determinar se aquela condição vai se expressar ou não. Em princípio, a gente tem, inclusive na própria medicina, desconhece o espírito. Então, tudo se dá como não houvesse o espírito. Ainda não se sabe, inclusive na própria medicina, que nós somos espíritos e temos um corpo. Isso é simples, mas não existe. Então fica, digamos, um desafio até para o movimento espírita levar essa contribuição não só à medicina, como principalmente à comunidade. Então, é o aspecto de modelo. Então, o que é o modelo inicial que a gente tem? Tem o genótipo, causa dando o fenótipo. Mas depois, não é só o genótipo, tem a parte ambiental, tem o ecótipo. Então, já melhorou. Genótipo, ecótipo, dando fenótipo. Mas ficou ainda em branco, em termos de modelo, aí o Espiritismo podia dar uma contribuição em termos de ciência, porque o grande problema do Espiritismo é o calcanhar de Aquiles, que é tudo religião. Fica católico, espírita. Quando realmente a gente não pode ficar nesse enquadramento. Além, quer dizer, o Espiritismo é muito mais do que isso, tem contribuição muito maior, e a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, vamos lá. Genótipo, ecótipo e o psiquétipo, o espírito, para formar o fenótipo. E aí a gente não vê nem livros de pessoas, de espíritos, que podiam dar essa contribuição. Será que é se resguardando, que a pessoa, às vezes, se resguarda, é o meu nome, sei lá, quando realmente ele tem que partir para cima e não ficar nessa reserva. Eu acho que dentro de todas as classes profissionais universitárias, o maior número de espíritas está dentro da classe médica. Você vai a um congresso médico espírita, você consegue juntar 2 a 3 mil pessoas. Os congressos da AMES chegam a ter 3 mil pessoas inscritas. Desses 3 mil, 80% são médicos. Eu não vou te dizer que todos são médicos, mas são médicos ou da área médica. Você tem casas espíritas na UFRJ, grupos espíritas mesmo na UFRJ, você tem na UERJ, você tem na Unirio. Então, não, eu acho que da parte da medicina, não. A medicina pode não falar, a saúde, pode não falar no eu, mas fala na parte emocional.
fala na parte individual, na melhora ou na piora de um quadro. Fala na psicossomática, que é a interferência do indivíduo na evolução de sua própria doença, na determinação e na evolução de uma doença. Quando eu estou falando da parte psicológica, eu não estou falando de parte física, eu estou falando de uma parte emocional. Se eles não usam a palavra espírito, não usam a palavra alma, não importa, mas eles estão falando do eu individual, que é aquela pessoa. Isso, para mim, não precisa usar a palavra espírita, mas no momento que você lê um texto e que você diz, olha, essa pessoa que é depressiva, ela tem mais tendência a ter as doenças crônicas serem mais graves, ela responde pior a tratamentos quimioterápicos. Quando os oncologistas vão tratar um câncer, eles olhando para a pessoa, pela maneira da pessoa ser, eles já sabem se aquela pessoa vai responder ou não à quimioterapia. Aquela pessoa que entra confiante, diz, doutor, eu vim aqui porque eu quero me tratar, porque eu quero, se for possível, se Deus assim o permitir, eu quero continuar com a minha família, com a minha profissão, com o meu trabalho, com a atividade que eu faço. Então, ele já sabe que aquele paciente tem tudo para ter uma boa evolução. Se a pessoa que entra no consultório diz assim, doutor, mas quimioterapia é muito chato, vou perder meu cabelo, vou ficar careca, vou ter que me esconder dos meus amigos, agora você imagina, eu ter que ficar vomitando, que coisa horrível, não sei mais o quê. Ele já pensa, vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. Então, assim, o médico, ele pode não usar a palavra espírito, mas ele sabe que aquela individualidade que está ali, que ela transcende o corpo físico. A doença pode ser a mesma, mas a resposta ao tratamento vai depender do indivíduo. Isso os médicos já sabem. Luiz, uma coisa, assim, quando entra uma criança com síndrome de Down, pela primeira vez, né, geralmente a gente recebe bebezinhos na sala, que entra o pai e a mãe, eu já sei se aquela criança vai ter uma evolução melhor ou pior, né? A criança que entra na minha sala e os pais entram sorrindo e conversam, querem saber o que pode fazer, o que não pode fazer, com o bebezinho abraçado, o bebezinho super arrumado, eu tenho certeza que aquela criança vai ter uma evolução excelente. Melhor, às vezes, até com uma criança bonitinha que nasce com retardo mental, que não consegue ser alfabetizada. Quando entra, né, e você elogia a criança, acha como está bonita, né? Ou você cai na besteira de usar a palavra, isso é um presente que Deus te deu, né? Eu tive um casal uma vez que virou para mim, não para uma criança de síndrome de Down, uma menina linda, mas com nanismo, né? E eu disse, uma menina linda que entrou sorrindo, eu falei, que sorriso bonito, você é realmente um presente que Deus deu. Sabe aquela criança que te transmite uma coisa muito boa? Eu falei espontâneo, você é um presente de Deus, que Deus mandou para os teus pais. A mãe virou para mim na frente da criança, que tem 6 anos, e disse, só se for presente de grego. Né? Então, eu já sei que aquela menina, quando tiver 11, 12 anos, vai entrar em depressão por ser diferente das outras crianças. Mas não por ela, mas pela rejeição que ela tem em volta dela. Então, o médico pode muitas vezes, eu conheço médicos que não frequentam nenhuma religião, que são extremamente humanos. Eu conheço um médico, eu tenho um amigo, que é anti qualquer religião. Ele é anti qualquer religião, que ele tem um testamento, né, dizendo que estão proibidos de ter padre, freira, missa de 7º dia. Ele conscientemente está proibindo qualquer manifestação religiosa no enterro dele, de tão antirreligioso que ele é. No entanto, era o único médico dentro do Hospital São Vicente de Paula, ali na Tijuca, que tratava da mesma maneira uma criança da Fundação São Romão, que não pagava, do cliente particular. Ele era capaz de passar a noite inteira com uma criança da instituição. Tanto que as freiras, apesar de toda a antirreligião dele, nunca o tiraram do hospital até o dia que ele se aposentar. Ele tinha o amor ao próximo, que é a verdadeira religião. Ele pegava as crianças da Fundação São Romão e levava para a casa dele final de semana, quando elas começavam a ficar melhores. Você não vai ficar o final de semana aqui no hospital, não, vamos passear comigo. E levava para a casa dele.
Agora, você não tentasse falar com ele sobre Deus, religião, que ele virava um bicho totalmente antirreligioso. Mas eu nunca vi ninguém com tanto amor ao próximo como ele.